Mas é um filme estranho, é um filme que não é tão claro, é um filme... mas é muito legal. Tá em mim? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Carlos Ruas, Opa, nós não temos jeito. não temos jeito. A gente aí acabou de voltar de viagem. Ficamos mal acostumados. Ficamos mal acostumados. Tem 10 dias que a gente chegou do Egito. Eu tô me recuperando ainda. Não estamos ainda de volta. Eu tive uma filha e eu ganhei mais olheiras na viagem pro Egito, porque foi muito puxado acordar de madrugada para ver templo, mas foi maravilhoso. É o preço que se paga para ver todos os templos do Egito. Mas a supressão de sono foi maior no Egito do que com o neném em casa. Foi. E, cara, a gente volta de viagem já com o próximo projeto engatilhado, a próxima jornada engatilhada. Agora vai ser assim. Terminou uma, já temos a outra. Já temos a outra engatilhada. É bom dizer para todo mundo que está assistindo que é óbvio que esse vídeo está sendo publicado depois. Então, para nós, faz 10 dias da viagem. Para quem está assistindo, tem um tempinho a mais, deve ter uns 20 dias, um mês que a gente chegou de viagem. Mas estamos aqui gravando sobre a nossa próxima jornada, que vão ser os Três Elementos, em parceria com Física e Afins, em parceria com a Bibi Bailas. Isso vai ser legal pra caramba. Olha que legal. Então, Gabriela Bailas, que morou no Japão, e que vai acrescentar física à viagem. Porque se na viagem para o Egito a gente fez uma viagem muito histórica, talvez um pouquinho menos científica, agora a gente vai fazer uma viagem histórica também. A gente está falando de um país que tem 2.000 anos de história registrada, pelo menos, vai 1.500, 1.600 anos de história registrada, mas a gente vai fazer uma viagem bem científica, visitar Museu da Ciência, visitar Agência Espacial. Museu Ghibli. Estamos pensando em ir para o Museu Ghibli. Tem uma parte lá do trabalho da Bibi com física de partículas que também dá para visitar. Então tem um monte de coisa que a gente ainda está planejando, mas que a gente vai colocar nessa viagem, certo? Querido. Oi, eu tô aqui mandando mensagem. O que eu preciso saber de bom? Olha como eu tô bonita. Você tá incrível. Olha só, e você olhando o celular. Então, você está... Você devia olhar aqui, ó, pra toda essa delicice que você está se sentindo, porque você está usando, Carlos Ruas também, eu também, as maravilhosas camisetas e roupas da Insider. Emílio. Olha a minha delicice. uma tech shirt. E você olhando o celular. E eu tenho uma coisa para contar para quem tá assistindo. Que esse mês é o mês para eles se sentirem grandes gostosos também. É agora que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Como é que faz? Clica no link que tá aqui embaixo, porque você pode ter até 50% de desconto nos produtos da Insider. Uau! Aí sim, É o hein? mês da Black Friday, gente. Chegou a hora de aproveitar. Então, se você ficou esperando o ano inteiro para chegar no desconto bom, Se você achava que era caro, é agora que tem que aproveitar. 50% é o momento. Só que tem uma coisa muito importante pra gente dizer pras pessoas. O quê? Não dá pra esperar. É. Porque eles têm um estoque e a hora que os é produtos de verdade. estoque forem acabando, vai saindo do site. Então tem que aproveitar e fazer a compra. Tem que chegar primeiro. Tem que chegar primeiro, porque senão você... Não é que assim não vai ter mais 50% de desconto. Não vai ter mais nada. Nem opção de compra. Então se você quiser se sentir tão gostoso quanto o Carlos Ruas, clica no link aqui e compra os seus produtos da Insider, tá bom? Eu tô me sentindo gostosa também. Então tá bom, querida. Você é uma grande gostosa. Obrigada. Beijo, gente. Sinta-se gostoso Isso. e gostosa. Com as roupas da Insider Store. Então nós vamos viajar por um país que tem história registrada dos primeiros povos. Tem uma amostra do Paleolítico, de um povo mais antigo, mas que a gente vai falar de um povo como o povo mesmo, que se reconhece a partir de 600 a.C., você já começa a ter algumas evidências de um povo japonês mesmo. Tá aí. Eu conheço, assim, o que a gente conhece muito do Japão é período feudal. Isso. Né? Quando o Japão se trancou do mundo externo. E depois né? a abertura, né? A abertura mas que vai acontecer. Os primeiros japoneses, Sim. digamos assim, eu não sei nada. A gente precisa lembrar Primeiros que... vestígios. Então, tem alguns vestígios já dos povos indo para a ilha no Paleolítico. Então, quando saindo do continente, claro, o povo do Japão ele tem origem no continente e vai ocupar aquele espaço da ilha. Mas hoje, a gente não vai falar desse Japão antigo. Tá. A gente vai falar de uma cidade, que é a primeira cidade que a gente vai chegar, que é a maior cidade do mundo e que não é uma cidade. A maior cidade do mundo? E não é uma cidade. Que é Tóquio. Ah, tá. A gente vai falar de uma cidade
que é considerado por muitos a maior cidade do mundo em número de habitantes. Eu já vou explicar isso para todo mundo. Uhum. Que todo mundo fala que Tóquio é uma cidade gigantesca, mas Tóquio oficialmente, pro Não. governo japonês, não é uma cidade. É o quê? É uma região metropolitana de Tóquio, que é constituída de 23 pequenas Tá prefeituras. bom. Eu não faço xerox, eu sou um manuseador de fotocopiadora. É mais ou menos Não isso. é uma cidade. É mais ou menos essa lógica. Porque se você for pegar o jeito que o Japão é estruturado, do jeito que as cidades são estruturadas, o Japão, territorialmente é muito menor do que o Brasil, mas o Japão tem poucas cidades que eles consideram, ou poucos desses grandes núcleos metropolitanos. E aí, se você pega a região de Tóquio, ela é subdividida no que talvez a gente chamaria de bairros, mas são mais importantes do que bairros que têm prefeituras. Então, Tóquio, de acordo com a estrutura japonesa, não é considerado uma cidade. Uhum. É considerado uma região metropolitana. Tá. E aí o que eles chamam de região metropolitana de Tóquio vai ter mais ou menos hoje 12 milhões, entre 12 e 13 milhões de habitantes. É bastante gente. É muita gente. E aí por que eu falo que muita gente considera Tóquio ou aquela região a maior cidade ou a maior região urbana do mundo? Porque se você for pegar a grande Tóquio, igual em São Paulo, que você tem São Paulo, e você tem as cidades que hoje não se dividem, mas então você tem ABC, por exemplo, você não sabe onde começa uma coisa, onde termina a outra. Uhum. A minha sogra mora em Taboão da Serra, a rua dela é a rua da divisa entre São Paulo e Taboão, é a mesma É porque coisa. vai se encontrando, né? Uhum. Os prédios daqui vêm daqui, os dali vêm daqui, isso se junta, vira tudo uma coisa só. Vira uma grande maçaroca, Uhum. que é uma região só, que tem uma divisão administrativa, mas para efeitos práticos não tem. Uhum. Então você tem que imaginar que o que a gente chama de Tóquio, que não é uma cidade, mas é uma cidade, tem 12 milhões de habitantes, mas a região metropolitana, grande Tóquio, vamos dizer assim, tem até 37 milhões de habitantes. Caramba. Então Ok. é muita gente num país que vai ter 120, 130 milhões de habitantes, que é muita gente num país pequeno, Uhum. e aí você tem essa grande população, essa grande concentração de gente vivendo ali. São Paulo. São Paulo. São Paulo hoje, a cidade de São Paulo vai ter 11 milhões de habitantes, mais ou menos, e a grande São Paulo 16, 17 milhões de Ok. habitantes, que é gente pra caramba Sim, também, sim, né? que é uma A gente das tem- maiores do mundo. que é uma também, das né? maiores, exato, é uma das maiores do mundo. O que está acontecendo agora é que as grandes cidades da China estão começando a chamar a atenção, porque hoje uma cidade com 3 milhões de habitantes na China é considerada uma cidade média, né? Uhum. Porque você teve a migração das pessoas do campo para a cidade, que foi mais ou menos o que aconteceu com São Paulo, mais ou menos o que aconteceu com Tóquio. Uhum. E aí essas cidades na China, como a China é muito populosa, elas acabam ficando muito grandes. Mas ainda São Paulo, Tóquio, a cidade do México, Nova York, são as cidades que tradicionalmente são cidades que têm muita gente numa grande concentração de pessoas. Perfeito. E o que é mais interessante de Tóquio é que Tóquio, apesar do Japão ser um país antigo, Tóquio é uma cidade recente. A cidade, na verdade, é do tamanho que é. Então a gente pode falar um pouquinho da fundação de Tóquio. Então Tóquio é fundada em 1457. Na verdade, não é Tóquio com o nome que a gente conhece hoje. O que é fundado, o que é construído é um castelo, onde hoje é Tóquio, Uhum. certo? Que hoje, inclusive, é o Castelo Imperial. Tá. Mas ele não era o Castelo Imperial antes, porque a capital do Japão era em Kyoto. Então, o o imperador, na verdade, japonês, ele não morava em Tóquio. Uhum. Então você tem a construção desse castelo numa região que é uma baía. Você tem um U com uma saída para a água, Aham. e esse castelo ele é construído ali. Tá. Antes da construção desse castelo, já tinha alguns templos, tinha alguns povoados que ficavam meio que em cima do morro desse U. Uhum. Mas eles resolvem construir esse castelo que é chamado de Castelo de Edo. E essa região recebe o nome de Edo. Tá. E esse castelo ele é ligado ao Império, então ele é uma obra tocada pro imperador, mas a família real, a família do imperador, ela fica em Kyoto. Uhum. E ela vai ficar em Kyoto quase a história do Japão inteira. É uma casa de veraneio. Mais ou menos- castelo de veraneio. Mais ou menos um castelo de veraneio, mas daí começa a acontecer um fenômeno na região, é que essa região, a partir de 1457, com a construção desse castelo, e principalmente pela posição perto do mar, de estar na principal ilha do Japão e tudo mais, começa a atrair gente.
Então, mesmo antes de Tóquio virar a capital do Japão, ela já se torna uma região muito populosa. Tá. Ela já ultrapassa Kyoto como uma cidade extremamente populosa no século XVII. Então, lá, 1700, século XVIII, 1700 e pouco, você já tem uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes morando naquela Ok. região. O que é gente pra caramba. Sim. E aí acontece uma coisa muito importante na história de Tóquio, e aí voltando ao que você falou, que é aquela história do Japão se fechar. É. Então o Japão se fecha, Uhum. e aí vira um lugar muito sui generis. Eles têm umas características muito específicas. O Japão, na hora que ele se fecha, ele meio que para no tempo. Ele congela no tempo. Uhum. E aí você tem o shogunato, você tem os shoguns, você tem o feudalismo japonês que vai se instituir nessa Que é o que a época. gente mais conhece todo entretenimento de cultura pop Exato. japonês, né, é série, tipo, até as estilogravuras que eu Uhum. falei, né, tava no auge nesse período feudal do Japão. Exato. E são dessa época que você vai ter os samurais, você tem a instituição dos samurais, inclusive pagos pelos shoguns, como seguranças que vão É uma cultura agir naquela área. muito própria, uma Exato. cultura muito deles, Uhum. né, muito diferente. É que nem na biologia animais que ficam presos em uma ilha, É exatamente a mesma coisa. desenvolvem uma adaptação muito diferente dos do Uhum. continente, É né? exatamente isso que Olha acontece. só, podemos fazer uma analogia com uma civilização presa numa ilha, criando uma cultura muito diferente da cultura do continente. E que, como você trouxe o exemplo muito bem, que fica se retroalimentando, criando coisas ali dentro, fica É. ciclando essas ideias. E isso causa uma característica. Eu estava lendo um artigo outro dia muito interessante, que é sobre por que o Wakanda não daria certo, tecnologicamente falando. Porque quando. Nada a ver, mas você vai entender a lógica. Quando lá nos filmes da Marvel, eles chegam em Wakanda, e Wakanda é um país isolado, do mesmo Sim, jeito que o Japão sim. foi. Só que ele se desenvolve muito tecnologicamente, isso desmente a história. Porque o que Ah. acelera o desenvolvimento tecnológico de um povo é a troca. É um intercâmbio Exato. cultural, científico. Exatamente. Então, o que a gente tem de história, principalmente a gente pode falar do Japão, é que quando o Japão se fecha, se isola do resto do mundo propositalmente, o desenvolvimento tecnológico do Japão É para. interessante. Tanto que os caras ainda estão lutando de espada, e quando os americanos chegam lá no meio do século XIX, 1850 mais ou menos, 1830, eles chegam com tecnologia de arma. E a gente, por exemplo, tem um filme que eu não gosto tanto, mas O Último Samurai mostra isso, mostra o fim do shogunato e o fim dos samurais por uma sobreposição tecnológica. O que acontece é que quando os americanos chegam lá no século XIX, você tem um país que ele é feudal num mundo que já não é feudal mais. Uhum. E aí é muito interessante porque os americanos chegam por Tóquio. Uhum. Eles chegam pela Baía de Tóquio. E Kyoto ainda era a capital do Império. Samurai de Olhos Azuis também é Samurai de uma Olhos boa Azuis é um animação excelente exemplo. que Aí sim retrata falando de isso. algo bom, porque É. Samurai de Olhos Azuis é incrível, que mostra também essa transição. Uhum. Que vai mostrar essa transição de tecnologia e de contato com o resto do mundo que eles tinham se isolado. Quando os americanos chegam por Tóquio, Tóquio, que já era muito importante, ganha ainda mais importância. E aí o Império troca a capital de Kyoto para Tóquio. Entendi. E Tóquio muda de nome, porque se você lembrar, eu falei que como era o castelo de Edo, Tóquio era conhecida como Edo. E aí ela vira Tóquio, que significa a capital do leste. Então eles criam uma nova capital ali onde a gente vai chegar também em Tóquio. É muito comum grandes civilizações, depois de muito tempo, mudarem sua capital por mudanças geopolíticas, econômicas e mudar Sim. a capital. Sim, e isso acaba acontecendo com Tóquio por influência dos americanos também, Uhum. mas também por já ser uma cidade importante, por já ser uma cidade portuária importante, por ter uma população muito grande, passa a fazer sentido a capital deixar de ser Kyoto. Então nós vamos a Kyoto também, a gente vai contar a história de Kyoto aqui num outro vídeo, mas Kyoto deixa de ter esse papel político importante e passa a ser Tóquio. Isso é uma coisa bem legal, porque a capital administrativa do Império já era Tóquio, já era Edo. Uhum. Mas o imperador ainda não ia para lá.
Tá. O imperador ainda falava assim, não, vocês ficam aí e eu fico aqui no meu canto. Melhor opção, eu vou ficar no interior. Isso. Vocês que trabalham aí na cidade... É o que é o que você fez, Eu né? entendo esse imperador. Só que quando os americanos chegam, que meio que marca o final do período do shogunato, e você tem finalmente o país se unindo, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um período feudal, que você tinha os shoguns, que eles eram que meio donos de cada pedacinho do país. Uhum. E você vai ter a unificação, passa a fazer sentido o imperador, que faz parte desse processo de fim do shogunato, em parceria com os americanos, mudar a capital dele também. E aí o que é legal é que o Palácio de Edo passa a ser a sede do Império lá em 1850. Então é recente essa mudança. E aí o Palácio de Edo deixa de ser o Palácio de Edo e passa a se chamar o Palácio de Tóquio, que é um dos lugares que a gente vai conseguir visitar na nossa viagem. Eu tô muito curioso para conhecer um castelo, mas agora da cultura japonesa, né? Cara, Completamente é outro mundo de diferente novo, né? de um castelo da Idade Média na Europa, né? Sim, completamente, é outra estrutura. Tem uma questão também que a gente vai ver bastante no Japão, que é uma ilha extremamente pobre em recursos. Isso também é uma das justificativas, que a gente também vai fazer um vídeo sobre o imperialismo japonês. Então, por que sempre foi importante, e a gente pode falar até de Segunda Guerra Mundial, o Japão sair da ilha e dominar territórios continentais, porque falta recurso na ilha, falta lugar para plantar, falta minerais, falta um monte de coisa, e isso gera uma cultura, por exemplo, no Japão, de você construir muita coisa com madeira. Então a gente vai ver muita coisa, muita construção em madeira, muitas estruturas que são baseadas, inclusive, nessa limitação que esses caras vão ter na construção. Uma outra coisa que é importante a gente falar de Tóquio é que a gente vai ver coisas históricas em Tóquio, mas apesar da gente encontrar esse castelo de 1457 e outras coisas, Tóquio é uma cidade que foi muito destruída ao longo da história, principalmente por incêndios e terremotos. Incêndio, terremoto, guerra mundial. Aí a gente vai ter Segunda Guerra Mundial. Godzilla. Então, muita coisa aconteceu. Mariposa gigante. Mais de uma vez. Mais de uma vez atacada pelo Godzilla. Muita coisa aconteceu na cidade. Guerra com Godzilla. Guerra com Godzilla. Pra quem viu Godzilla Plus One. Exatamente. Guerra, que é um filmaço, inclusive. Mais um filmaço. Então você vai ter construções antigas na cidade. A gente vai ver, por exemplo, o Castelo de 1457, tem um bairro em Tóquio que você vai ter muitas coisas que ainda estão preservadas, mas como você disse, tem um incêndio no século XVI que queimou a cidade inteira, morreram 180 mil pessoas, a estimativa. Você tem um terremoto no século XIX que destrói a cidade inteira. E você tem a Segunda Guerra Mundial, que as estimativas dizem que as bombas americanas destruíram mais ou menos 30% da cidade. Então a cidade foi muito destruída na Segunda Guerra. E aí acontece a segunda ação americana em Tóquio, que é importante a gente falar um pouquinho dessa história, a gente pode falar com mais detalhes depois, que é: primeiro você tem essa chegada dos americanos no século XIX, que basicamente transforma Tóquio na capital do Japão. Certo. E que daí vai mudar o Japão inteiro, porque o Japão se abre, você começa a ter essa troca que você falou, essa troca é cultural, tecnológica, tem um monte de características que começam a alterar o Japão. E daí depois, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o imperador se entrega pela primeira vez, quando pela primeira vez na história do Japão, um imperador vem e se rende na guerra, o Japão perde autonomia. Então o Japão passa a ser governado por um governo externo, que é o governo americano. Sim. Então os Estados Unidos, eles passam a fazer uma ingerência sobre o Japão. Então a rendição do Japão, principalmente depois, o Japão meio que já tinha perdido a guerra, mas as bombas nucleares, elas acabam de vez. Então se tinha alguma esperança, quando as bombas nucleares, os historiadores dizem que na verdade não precisava nem das bombas, o Japão já ia se render, não tinha mais o que fazer. As bombas vêm para mostrar o poderio americano, inclusive para o resto do mundo, né? Não é uma questão só de domínio do Japão. Mas depois das bombas o Japão se rende e o governo americano vai dominar o Japão. Então o que a gente vai ver depois da década de 50, o que a gente vai encontrar em Tóquio é uma influência estrangeira ainda maior. Então, não é à toa que o Japão vira um dos países que mais joga beisebol no mundo. Influência cultural. Influência cultural americana após Segunda Guerra Mundial. Feito essa associação, essa correlação do
Porque eles são tão apaixonados por por beisebol. beisebol. Então, por que que um país... Porque beisebol é um jogo americano. É, verdade. Então, por que que um país lá do outro lado do mundo joga beisebol? Porque depois dessa Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento dos americanos no Japão, você tem muita influência americana. Uhum. O maior jogador de beisebol do mundo hoje é um japonês. Olha aí. E isso começa lá na década de 50, quando os Estados Unidos vão começar a tomar conta do Japão. E aí o que os Estados Unidos fazem é a mesma coisa que eles fazem na Europa. Eles investem uma grande quantidade de dinheiro, eles fazem um plano de empréstimo, tanto para a Europa, para a reconstrução da Europa, quanto para o Japão, para a reconstrução do Japão. O Japão se torna um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, Uhum. e isso acontece até hoje. Então, uma das coisas que é, eles eram inimigos na guerra, a guerra acaba, os Estados Unidos vai lá e impõe, basicamente, uma parceria que, a princípio, é benéfica para o Japão. Então, o que a gente vê a partir da Segunda Guerra Mundial é um crescimento muito grande do Japão, principalmente baseado em investimento financeiro americano, que, de novo, vai fazer uma influência científica, tecnológica e cultural no Japão, colocando muito dinheiro. E aí, depois, eles devolvem o governo japonês para o Japão, com uma série de condições do tipo, vocês nunca mais podem ter arma, que isso até se discute se vai mudar, se não vai mudar, mas vocês não podem ter exército, vocês não podem ter arma, vocês não podem ter nada direito, porque vocês não sabem brincar disso. Segundo os americanos ou o resto do mundo que disseram isso. E aí Tóquio se transforma numa cidade muito grande, muito organizada no sentido de começa a ter transporte público de qualidade, tem metrô para todos os lados, Tóquio vira um dos centros econômicos do mundo. Então, hoje em dia se fala muito em Tóquio, Nova York e Londres como os grandes centros econômicos do mundo. Então, grande parte dos negócios financeiros do mundo, venda de ação, compra de ação, troca de dinheiro, acontece em Tóquio. Então, vira esse centro econômico no Oriente para o mundo inteiro. Com o crescimento da China, esse protagonismo começa a mudar, e aí o que você tem também é o surgimento de grandes empresas japonesas. Então você conhece Toyota, Honda, Sim. Nintendo, são grandes empresas japonesas que vão se espalhar pelo mundo e espalhando um pouquinho a cultura do resto do Japão para o resto do mundo. Então o que a gente vai encontrar em Tóquio na nossa viagem é muita comida boa, muitas compras. Então, os centros de compras do Japão, os mais conhecidos, são em Tóquio. É possível que a gente vá no mercado de peixe. Essa é uma das ideias. Não está confirmado ainda, mas Ir no mercado de peixe. é algo que a gente está cogitando, porque a gastronomia deles é muito interessante. Sim, né? eu e você, a gente gosta muito. Sim. A gente várias vezes saiu daqui já para ir comer comida japonesa. Atum gigante. E os caras falam que você vai, porque o atum é sempre congelado, mas que você já vai chegar ali, o atum já vai estar fresco, você vai comer, o cara corta do próprio peixe. Cara, dá água na boca só de pensar que a gente poderá estar lá em outubro do ano que vem. Então a gente vai ver muito isso, a gente vai ver uma parte da história do Japão, mas é uma história um pouco mais recente, apesar de ter alguns tempos, uma história um pouco mais recente. Tóquio também é muito conhecida por ter museus, tem o Museu de Tóquio, que é um museu de arte muito interessante, e a gente também vai ao Museu de Ciência em Tóquio, que vai ser legal pra caramba reforçando também. uma viagem histórica e científica. Exato, a gente vai ver muita coisa de ciência nessa viagem. Então o Museu de Tóquio, o Museu de Ciência em Tóquio falam que é muito legal também. Já visitar uma cidade que transpira ciência, Sim. Assim, onde tem a NASA japonesa. Exato, tem a Agência Espacial Japonesa, que a gente também pretende visitar. Então é uma viagem bastante científica. A gente também vai ver muita coisa de história, como eu disse. Então tem acesso ao palácio, tem outros lugares em Tóquio que também dá para ser muito legal. Tem uma outra coisa que a gente também está planejando fazer, mas não é em Tóquio, que é abraçar bichinhos. A Camila está super empolgada com essa ideia de que existe um parque que ela pode abraçar bichinhos, mas a cidade que eu acho que tem umas coisas bizarras que a gente vê, que acho que a gente vai acabar vendo lá, que é assim, o maior cruzamento do mundo, que você já deve ter visto o vídeo disso, tem umas faixas de pedestre gigantescas, e aí quando o carro para, aparece 1 bilhão de pessoas atravessando a rua. Aí eu tava fazendo a pesquisa sobre coisas para se fazer em Tóquio, uma delas é atravessar a rua, eu fiquei falando, que porra é essa, sabe? Virou um ponto turístico. Virou um ponto turístico que as pessoas, inclusive, se acidentam tentando tirar foto no meio da faixa de pedestre ali, parando para... Então, nós vamos a Tóquio. A gente está super empolgado com essa nova jornada. É uma cidade muito incrível, só que é muito louco a gente imaginar isso. A gente foi para Londres.
A gente foi para Inglaterra. A gente foi para o Egito depois, é uma viagem completamente diferente. É muito Tóquio é uma diferente. viagem urbana, Uhum. que a gente volta, como em Londres, a gente volta para um grande centro urbano, que aí é uma viagem com um aspecto completamente diferente da gente viajar templos no Egito, visitar templos no Egito. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que a jornada nos permite, que é, cara, a gente foi para 3.000 anos de história e agora a gente vai para uma das cidades mais modernas do mundo para tentar entender como esse mundo diferente funciona, Em certo? nome da ciência. Em nome da ciência e da história também, certo? Exatamente, certo. Então, se você quiser viajar com a gente, eu acredito que o nosso roteiro já está pronto. Então, clica no link que está aqui embaixo. Dá uma investigada. Dá uma Vê investigada. se você curte. Exato. Escreve lá para a empresa, vê como que paga, quanto paga, como parcela. Porque vamos estar lá, pelo menos nós três e a Bibi, curtindo bastante a viagem. Uhum. Tem um monte de gente que foi viajar com a gente 2 vezes já e que vai a terceira. Então Uhum. aproveita, porque se o pessoal tá voltando, quer dizer que eles estão gostando. Eu fiquei muito feliz disso. Cara, foi muito legal. Teve muita gente que foi pra gente pra Inglaterra e Uhum. que retornou Exato. em estar conosco novamente no Egito. Cara, é muito foda. Pra aguentar a gente assim, quer dizer que alguma coisa boa tá acontecendo. Exatamente, não foi só o lugar, ou a gente não estragou a viagem o suficiente Né? Pois é. para que as pessoas tenham desistido de viajar Vamos conosco. fazer eles desistirem em Tóquio. A então. gente vai tentar, vamos tentar mais uma vez, porque a maioria dos que foram nas 2 viagens falaram que vão na terceira. É, exatamente. Já estão com o Já grupo já estamos falando. fechando É, um clubinho exato. que sempre viaja com a gente. eles se chamam de Os Repetentes, porque Os eles Repetentes. repetiram a viagem várias vezes. Então, aproveita, clica, tira todas as suas dúvidas, escreve lá para o pessoal da agência, bate um papo com eles, vê as condições, vê tudo, e se te interessar, eu acho que vai ser uma viagem legal pra caramba, que começaremos em Tóquio, tá bom? Maravilha. Beleza, então, espero que vocês Ansioso. tenham gostado. Gostou da historinha de Tóquio? Gostei. Foi boa? Gostei, não conhecia. Então tá bom. Então espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Falou, valeu e